Olá, Oi! tudo bem, Ana? Quanto tempo, tudo bem? Pois Ô, meu, é, que saudade! Nossa Senhora, gente, toda bonitona. você Vem também. ó, a gente está inaugurando com você as novas lives, né, aqui do canal Visal, porque, deixa eu só mexer aqui que estão toda hora aparece alguma coisa aqui. A gente está começando a fazer uma nova etapa com pessoas assim que trabalham nesse meio artístico. E aí, nas terças-feiras, a gente está falando de artes plásticas, de tudo que seja relacionado à pintura, gravura, escultura. E você trabalha em museu, né? Você vai falar pra gente do Museu do Pontal. Mas eu queria que você Sim. começasse falando assim da sua trajetória até hoje. Onde você estudou, você também morou fora, as referências que você tem lá de fora, né, na arte. Você vai falar da arte popular do Brasil, mas você morou. Começa aí, conta mais ou menos como é que você começou de lá pra cá. Então, eu comecei música muito pequenininha, né? Eu comecei a estudar música com 3 anos, eu era quase um bebê. E eu fazia musicalização infantil, né? Tocava xilofone, piano, tambor e tal. E aí fui crescendo fazendo piano, fiz aula de piano muitos anos, depois fiz aula de violão bastante tempo. Me lembro que eu queria uma boneca, meu pai me deu um violão com Teu 11 pai te anos. empurrando, Meu pai sempre me dava aquela força. que bom. E pois é, maravilhoso. Nossa, eu me lembro que minha mãe me levava sempre para assistir orquestra sinfônica lá no Municipal, que era de graça aos domingos de manhã, não sei se você lembra disso. Mas ainda Eu ia tem. todo Ainda domingo. tem? Tinha, né? Agora na pandemia não tem mais nada. Mas teve uma É, época é. que eu fui em E alguns. tinha até um real, né? Mas quando eu E era criança era de graça mesmo. Eu me lembro que a minha mãe levava a gente na coxia, ela tinha conhecidos dentro da orquestra, então a gente ia lá. Era muito divertido. Eu me lembro disso, assim, muito bem. que E massa. aí eu cresci assim, né? Fui fazer aula de canto com 13 anos e foi quando eu me mudei para o Canadá. E aí eu fui morar lá fora, fiquei 2 anos da primeira vez, e aí estudei música, a escola lá, eu fiz junior high, fiz high school lá, então assim, a escola que eu estudei era muito forte a parte musical na escola, né? Então eu participava do coral da escola, do coral da cidade, eu fazia violão na escola, participava das orquestras de jazz, era um monte de coisa relacionada à arte que eu pude fazer, eu fiz lá na escola. E aí Incentivam, né? voltei É um país que demais, incentiva. Poxa. demais, era um incentivo enorme. E aí eu voltei pra cá, eu sempre quis fazer música na minha vida, né? E Uhum. aí comecei a fazer o canto lírico. E aí eu tinha já 16 anos, quando eu comecei no canto lírico. E Novinha aí tive também. professoras, novinha, aí eu tive professoras maravilhosas aqui no Rio. E aí Engraçado, depois que eu né? já... Você Ah, com 16 anos fazendo aula de música, de canto lírico. E outras meninas fazendo curso de modelo manequim. Para passarela e tudo, né? Para aprenderem a se locomover, a ter etiqueta. Eu fui uma que fiz. Mas eu fiz aula de piano quando era pequena. Só que com 16 foi eu, eu quis ir para outro caminho. Você ia para o caminho da música, quis, né? E eu quis outra coisa, assim, de moda. Aí pois é. você seguiu o teu caminho, eu não segui, eu desviei um pouco. Ah, você tá meio que voltando, vai. A gente acaba que esbarra lá, esbarra cá, mas volta, né? E Igual volta, né? bola, quica. Tem que quicar e uma hora a bola sobe, outra hora a bola desce, mas assim é a vida. É Vem isso cá, aí. deixa eu te perguntar aqui que sobre o Museu do Pontal, que além de musicista, você também trabalha com o lance do museu e hoje a gente vai falar de arte. Queria saber um pouquinho da arte popular, né? O que que tem lá dentro do museu? Quais são as obras? De que Então, artista? o Museu do Pontal é um museu de arte popular brasileira, é um museu criado por um francês, né, chamado Jacques Vantebel, ele veio para o Brasil em 1947, muito tempo já, né? Ah, E ele se encantou, ele veio logo depois da Segunda Guerra Mundial, então ele já queria muito sair de lá, né? Não estava muito feliz lá. E uhum. aí, quando ele chegou aqui, era um menino e ele ficou encantado, encantado com o Brasil. Encantado com tudo, com o sol, com a natureza, com as pessoas. E aí ele começou a viajar pelo Brasil inteiro, né? Começou a viajar de norte a sul, leste a oeste, começou a trabalhar.
também numa empresa de aérea chamada Scandinavian Airlines. E aí ele fazia vitrine, ele era vitrinista, ele era um artista, né? Ele Ah, era pintor e tal. E ele estudava Belas Artes em Paris, e aí, com toda aquela situação, ele acabou vindo para cá. Ele conheceu o Portinari nossa. lá, lá em Paris, que falou para ele vir para cá. Enfim, ele tem uma história longa até antes de chegar aqui, né? Aí Aham. ele chegou aqui, ficou encantadíssimo com o Brasil, e aí, só que ele tinha um olhar, né, de artista. Então ele viajava para fazer a vitrine em Pernambuco e ele ia lá, viajava e conhecia os artistas locais e fazia Hum, amizade com esses artistas. E foi assim que ele se tornou um colecionador. Ele uau. ia em cada região do Brasil, ia pegando um pouquinho, né, das artes de cada localidade e trazia para cá, para o Rio. E aí chegou um momento que ele falou: eu vou montar um museu, porque, né, eu vou Um expor isso acervo. aí. Um acervo É. enorme dele, só no museu que podia colocar, né? Na casa dele não cabia. Não dava. Ele tinha uma casinha lá no Museu do Pontal, onde ainda é o Museu do Pontal, né? No segundo andar tinha lá a sala dele, a cozinha e tal. Já que faleceu, já tem bastante tempo. Foi em 2000, já tem 20 anos, né? Que ele Mas faleceu. ele, Caramba. que ele faleceu. E aí é um museu com a coleção dele. São 8.500 peças, mais ou menos, que ele trouxe do Brasil inteiro, reuniu tudo, levou lá para o Museu do Pontal. A E aí ele maioria dividiu. é Ah, Nordeste e Minas Gerais, não. né? Não? Tem de tudo, tem de tudo. A gente tem Rio de Janeiro, tem Minas Gerais, tem Pernambuco, tem Nordeste também, mas tem Norte pra caramba, tem Sul também. Tem de várias regiões do Brasil. É do Brasil inteiro, é porque as pessoas já chegam associando Coisa do que é obra do Nordeste. Nordeste. Mas não é, tem obra do Brasil inteiro mesmo. Porque a Todos gente os lugares. Porque a gente vê muita carranca. Eu fui várias vezes no museu, Museu do Pontal. A gente vê muita coisa assim com madeira, aí a gente já associa um pouco com a arte nordestina, mas não, né? Tem nada a ver. Na verdade, a maioria que a gente até vê lá é de barro, né? O que a gente Ah, mais tem lá é obra de barro. Tem obra feita de barro e de Minas Gerais tem um artista chamado Antônio de Oliveira que faz muito talhado em madeira, né? Que são bonequinhos, só que são bonequinhos pequenos, pequenininha. né? É. Essas carrancas maiores que você viu lá, a gente também tem do GTO, que é de Divinópolis, por exemplo, de Minas Gerais também, mas ele faz umas rodas grandes, assim, de madeira. Do É, Vale de tem Jequitinhonha? Vale de Jequitinhonha. não, Não? não, ele não é do Vale. O Vale do Jequitinhonha, o forte do Vale é barro, né? Lá eles têm lugares lá que eles extraem o barro e aí tem cores variadas de barro. Então são várias comunidades lá no Vale do Jequitinhonha e eles trabalham com barro, Que são né? aquelas bonecas bonitas, né? Que ficam assim. É, Eu esqueci o nome dessas bonecas. Você tipo sabe? namoradeiras, né? Namoradeiras, que aí o pessoal bota É. na panela, ou bota assim na mesinha de casa, no rack perto da televisão. É. Mas lá no museu a gente não tem nenhuma Não, namoradeira. não A tem, não gente tem tem. Em Minas tem muito, realmente tem muita namoradeira, mas lá no museu a gente não tem nenhuma. A gente tem as bonecas mesmo da Dona Isabel, da A esposa Durvalina, que dele. são bonecas grandes e que elas até têm o formato, né, de Massa. moringa e de mulher, né? Corpo de mulher. É, e são grandes mesmo, são bem grandes. Tem umas que vão no chão, assim. Que Aí massa. tem muito artista, tem artista muito, um artista demais, assim, é a coisa mais linda que tem. O museu é lindo demais. É um passeio, né? Você chega ali no meio do mato, se bem que, Cecília, já teve mais mato ali, né? Andaram construindo ao redor um monte de coisa ali que meio que acabou um pouco com aquela paisagem natural. Ficou meio que É. cercado por cimentos assim altos, né? Uns negócios assim, né? Ali foi na Construído. Olimpíada, né? Quando a gente teve a Olimpíada aqui no Rio, eles fizeram a Vila da Imprensa Internacional, ali da lateral, né? Então aquilo ali foi a Vila Olímpica para a imprensa internacional. Então Mas foi top. construíram regularmente, construíram, enfim. A gente tem várias questões ali, né, que influenciaram a nossa estadia ali na onde a gente está, né? Aí tirou o Exato. nosso sol, a gente tem mais umidade, desmataram demais, Desmatamento. então E antes você é, olhava daquelas janelas de vidro ali, né? Tudo de madeira e vidro, o museu. E aí você via a natureza. Agora você vê o quê? Vê aqueles prédios. Aí, né? Estragou você um vê a pouco. cueca do vizinho, Ai, ninguém merece, ninguém merece. Aí perde toda mas aquela. vê mesmo.
Eu tô brincando, mas é verdade. A gente sobe, porque lá são 2 andares, né? Na parte de baixo a gente acaba não vendo, mas quando a gente vai pro segundo andar é grudado, é grudado. Então a gente vê do segundo andar a obra, você tá olhando pela janela e você vê atrás a varanda do vizinho cheia de varal. Ninguém merece. Imagina ele, se estivesse vivo, o fundador do museu, ele ia falar: socorro, me tira daqui. Então, a gente Esse- pediu socorro, né? Já estamos saindo. Ah, já? Vocês vão sair dali e vão para. Já arrumaram outro espaço? Vamos, a gente vai para a nova sede, que fica ali perto do. Burle Marx? Não. Aqui, não, fica aqui perto da gente. Não, não sei onde é que você está agora, mas perto de mim. Eu tô em É, Jacarepaguá, não tô mais aí. ah, então a gente não está mais perto, Tá mas pertinho, 7 está quilômetros pertinho, está de pertinho. distância. Tá Fica pertinho. aqui atrás, bom, perto do Poste da Barra. Não sei se você Ah, sabe onde é a escola britânica, a escola americana, sei. Que tem ali o atrás Clube da de Santa Mônica Aeronáutica. Jardim. Tem o Clube da Aeronáutica, né? Mais pra Isso, trás. é ali perto, é ali Ah, perto. No sabe onde é o Alphaville? sei. Condomínio Alphaville. É na entrada do Alphaville. É ali. Legal. Bom, hein? O museu ali é bom. E pertinho Vai pra ser ali. você. Pô, e aí, o que que vai acontecer lá? Vão demolir para fazer novos Não sei. prédios. E novas Não tenho a cuecas. menor ideia. Novas Não cuecas tenho a menor penduradas. ideia. O que vai acontecer, só Deus sabe. Gente, impressionante. E quando chovia, lembra? Que chovia, não dava tudo. Sim. Isso Vários. foi um outro problema, né? Molhou um monte de obra, não foi? Um monte de Então, obra. não molhou, não tivemos esse, graças a Deus, né? Porque a gente teve uma equipe muito rápida que, assim, logo que começou a enchente, né? A gente já se mobilizou para tirar tudo, né? Caramba. Então, teve uma equipe, todas as vezes que a gente teve enchente, a gente conseguiu salvar o acervo. A gente não Aham. teve dano de acervo. E A gente nesse teve novo. dano de estrutura, né? De De estrutura. parede, de vitrine, principalmente. A gente teve que refazer. É Teve porque uma campanha da benfeitoria. Não sei se Mas é você que a vai lembrar. casa já estava velha, né, Cecília? Já estava uma casa Não, bem. Não? Foi a chuva mesmo que destruiu? foi a chuva. A casa tinha sido reformada, inclusive o museu inteiro. Meu Nada Deus. de velho. Eu fui, Novinho, eu fui bonitinho. um pouco antes disso acontecer, né, da inundação. Teve o show do Otto, foi bem legal. Ah, você foi no show Fui do nesse Otto? show do Otto, muito bom, muito bom. E fui naquela exposição dos gêmeos, lembra? Que até eles Sim, montaram uma sim. estrutura lá, um Eu negócio. lembro até o dia que foi. Foi dia 15 de janeiro. Nossa, show do Otto, Não, foi dia nossa. 30 de janeiro de 2015. Acho que foi isso. Agora falei que eu lembrava o dia, não lembrei. É, eu lembro que era no início do Mas eu me ano, lembro que foi em 2015. Foi em janeiro de 2015. show do Otto. Nossa, Agora, a exposição dos foi bem gêmeos legal. foi antes, bem É. antes, né? Muito Então, legal. foi nesse dia que foi a inauguração da exposição, né? Na verdade, não era a exposição, era uma instalação Foi que está tudo lá no museu junto. até hoje. Que é um bunker. Tem um bunker lá. Eu me lembro deles construindo o bunker, foi mal barato. Eles fizeram, né, de concreto mesmo, assim, o bunker. E Aham. aí eles bombardeavam o bunker para parecer mesmo que estava na guerra. E aí levaram o boneco deles lá para dentro e colocaram ex-votos, grafitaram dentro. A obra é super bonita. E tá lá no museu até hoje, tá lá. Quem for visitar, tá lá. E vai ficar lá de relíquia ou vocês vão tirar e trazer para um novo Ah, espaço? com certeza a gente vai tirar, acredito, né? Porque é uma obra de arte, não vai ficar lá. Tem um valor, é. Mas tem que ver como é que vai ser feito isso, né? Isso Você aí se, não é minha área. né? Desses artistas todos que já passaram por lá, pelo Museu do Pontal, e outros também, assim, do Brasil, quais que você destacaria? Os contemporâneos e os mais antigos? Os contemporâneos, tipo os grafiteiros, os gêmeos, e os mais antigos da época. Então, a gente Sei. tem, assim, mais contemporâneos, a gente tem os gêmeos, eu acho que seriam os mais contemporâneos que a gente já teve. A gente teve obras do Palatinic também lá, que a gente fez uma referência com as geringonças, que a gente tem muitas obras, muitas geringonças lá no museu, né? Geringonças são aquelas obras que se movimentam, né? Então a gente tem obras do Adalton, que é um artista de Niterói, que faz, não sei se você vai lembrar da escola de De carnaval. samba, É muito legal de isso. carnaval, tem o circo. Então, e tem outras também, né? Tem uma casa de farinha do Saúba que você mexe a mão. Então teve uma comparação, não uma comparação, mas uma analogia assim, né, a essas
essas geringonças do Museu de Arte Popular com as geringonças do Palatinique. Foi bem legal também essa exposição. Legal, legal. E do folclore, que lá quando você estava no museu, ainda tá, claro, você fica de contadora de histórias para as crianças e outras coisas mais também, né? E aí tem as histórias todas de Bumba, Meu Então, Boi, não sei mais o quê, vários lá no personagens. museu eu sou coordenadora do programa educacional do museu, né? Esse é o meu trabalho lá. E eu faço as visitas guiadas. A gente chama de visita guiada teatralizada e musicada. Então a gente faz um passeio pelo Museu do Pontal, que dura mais ou menos uma hora e meia. E a gente vai. É como se a gente fosse os bonequinhos do museu, só que a gente dá vida para eles, entendeu? Então a gente vira os bonequinhos. A gente vai contando as histórias, a gente canta, a gente toca instrumentos, ritmos variados do Brasil, conta a história do Bumba Meu Boi, faz realmente a encenação, faz mamulengo. A gente trabalha com tudo isso, né? São várias questões artísticas no meio da visita, né? Então tem música, tem teatro, tem contação de história, tem repente, tem desafio. Tudo isso a gente vai usando para poder fazer essa mediação entre as obras e o público. E vem cá, e legal demais. E o que que você acha assim do nosso país? Quais as barreiras e quais os incentivos assim para a cultura? O nosso Brasil tá aí, né? Tá aberto a todos, todo mundo tem acesso. Mas tem a parte do incentivo e a parte da barreira. Eu queria que você falasse assim, porque tem, né? Tem os dois Então, lados. o incentivo, eu vou te falar que É quase eu acho nenhum. o incentivo. Olha, eu vou te contar uma história minha. Eu sou formada, antes de ser formada em música, eu fui fazer produção cultural. Eu sou formada em produção cultural. Porque eu me lembro, assim, apesar do meu pai me incentivar muito a fazer música e tal, ele falava, você tem que ter uma profissão. Tem que estudar. Então, nossos pais E falam eu isso pra nunca gente. entendi isso, E eles entendeu, estão Ana? Nunca certos. entendi. Nunca entendi. Então, assim, o incentivo é. A gente não tem muito incentivo no Brasil, né, a fazer artes, porque a gente sabe que não dá dinheiro, a gente sabe que as pessoas não dão o valor que é necessário. E a gente vê, por exemplo, a gente está agora no momento quarentena, né? A gente está assim há 6 meses. Uhum. Eu acho que nunca foi tão consumido arte dentro de casa como está sendo agora, né? Porque a música é fundamental, o filme é fundamental, dançar, né? A arte ela é fundamental, pintar, desenhar, escrever, compor, o que for, é fundamental. E assim, eu que fiz música a vida inteira, a música ela tem benefícios enormes Uma para a terapia, saúde humana, né? terapia. Integralmente, que eu falo mentalmente, emocionalmente, fisicamente, né? Trabalha a coordenação motora pra caramba quando você toca um instrumento, piano. Nossa, E o né? canto? Eu lembro quando eu tava malzona da Né? Tem uma cabeça. consciência corporal gigantesca, né? Você deve lembrar das Eu nossas fazia aulas. aula com você. Nossa, aquilo me fazia um bem, mas um bem. Eu sabia que eu era desafinada, desafinada pra caramba. Mas eu tava Ah, lá cantando, vamos lá, cantando, e você lá com aquelas técnicas. É muito bom, é uma terapia, cara. É uma e ginástica era um também. momento até Ginástica para você e com sua mãe minha também, né? Que vocês mãe. iam juntas, era Ai, bem legal mesmo. É. Mas então, assim, eu acho que incentivo, sinceramente, eu acho que existe muito pouco incentivo. E depende muito também do governo que a gente está sendo regido, né? Para os incentivos, né? Eu não vou nem entrar nessa questão, não entra porque, nessa questão, não, sabe por quê? né? Essa é uma Esse não questão que foi o não. único governo que não incentivou. Os anteriores também. Não vamos falar Não, isso. por isso que eu nem entro nessa questão. Eu É. acho que é uma questão, vai depender muito de quem está ali, né? Quem Uhum. se valoriza, se não valoriza. Eu acho assim, em escola, eu trabalho em escola, eu dou aula em escola, né? Eu dou aula de música em escola. Sim. E a escola que eu dou aula valoriza pra caramba. Mas eu me lembro de quando eu era criança. Eu não tive música na escola. Uhum. Eu Eu não tive tive. música em nenhuma escola que eu estudei. Eu estudei naquela escola que foi demolida, que eu achei um pecado, Veiga de Almeida, lembra? O Colégio Veiga de Almeida. Sim, Lá. claro. E aí lá tinha aula de música, de teatro. Eu fiz todas essas aulas de instrumentos musicais, era muito legal. E também ele era voltado para o esporte. Era uma escola diferente de Sim, todas. muito. Eu me Tinha o lembro que tinha esporte, competição direto lá. tinha a FECIARTE, Feira de Ciências e Artes do Veiga de Almeida, e tinha a MACVA,
que era a Maratona Cultural do Veiga de Almeida, que era a gente fazia concurso de quem sabia mais, matemática, português. Eu ganhava tudo de livro, de literatura, não sei o que, era eu, né? Tudo Ana Maria era português. Mas a galera de ciências, biologia, era muito legal. E também a parte das Olimpíadas Veiga de Almeida. Mas era uma escola que Eu ia, eu oferecia. adorava. Essa escola tinha um diferencial, ela apostava nisso, né? Ela acreditava que isso era importante. Eu vou te falar, não é nem só isso que é importante. A hora do recreio é super importante. A escola, a maior importância que eu vejo na escola é a socialização. É A verdade. gente aprende muito né, com a socialização. A gente aprende muito nesses momentos mesmo de lazer, de prazer. E não é só conteúdo, né? Escola não é isso. A escola é muito mais do que isso. É Muito verdade. Senão mais. fica chato, você vai lá só para estudar, só para decorar, porque a maioria não estuda, decora, né, para passar. Aí Não, na hora que, decorar para mim isso é fora de questão. Não né, existe. vou decorar Se não entender, tem que as entender. fórmulas todas de física, química, não sei o que, matemática, álgebra, geometria, e aí passo de ano. Não é assim, não aprende nada. Você tem que. Não, É e diferente. só entende vivenciando, né? Só na vivência. E hoje em dia eu acho que a grande maioria das escolas ela entende assim, né? Que você tem que vivenciar para você compreender, né? Senão você não decorar, isso é coisa. Acho que hoje em dia é mais difícil encontrar escolas tão tradicionais, assim, É, tão, não é nem tradicionais, retrógradas mesmo. é verdade, tá? A gente Mas, está indo para trás. E você sabe que a música é matemática, né, Cecília? Você mais do que ninguém sim, sabe. Então ela já ajuda até para você estudar outras matérias. É o matemática pura, ritmo. o Sim, ritmo. sim. A música ela ajuda em N questões, né? São muitas, muitas, É. muitas. Ela pode É, acalmar, ela pode deixar a pessoa sim, agitada, ela pode, sei lá, ela tem um poder enorme sobre as pessoas. E enorme. Então, assim, eu acho que é pouco incentivado como deveria. E é cultural isso também, né? Da gente valorizar esse tipo de arte, né? A gente precisa, esse tipo de arte que eu digo assim, quando a gente vê numa escola, existe português, existe matemática, ciência, né? É, a música, ela é hoje em dia dentro do currículo escolar, é obrigatório, né? Mas antigamente não era. Quando eu era criança não era, por isso que as escolas que eu estudei não tinha, né? e Não o pessoal tinha. falava mal pra caramba do Veiga de Almeida. Eu também não entendia. Por que meus pais me colocaram aqui, não me colocaram no Santo Agostinho, nem no Anglo-Americano, sei lá qual? Meus pais já estavam com essa visão, né? Pois é, tá vendo? Eu tive que fazer tudo por fora, né? Então, o incentivo, na verdade, depende muito de escola para escola. Vão ter escolas que vão realmente apostar nisso, vão acreditar, Uhum. sabem da importância e vão incentivar e vão criar essa nova cultura, né, entre os alunos e os pais também, para entender que é necessário, que é importante, que é fundamental e não é só algo, né, de lado. A música, a matemática, elas são tão importantes quanto, né? Só que eu acho que isso tudo está ligado à falta de incentivo geral. É assim, eu acho que os pais pensam muito na questão da profissão da criança. Ah, mas não vai dar dinheiro. Então deixa isso para lá, É, entendeu? Isso dá sentido para a vida, né? Sem arte, a vida não, perde o não tem sentido. graça, Eu não fica sei se tudo você preto e já leu branco. É. alguma coisa do Rubem Alves, mas eu sou apaixonada por ele. O Rubem Alves, ele falava muito sobre a caixa de brinquedo e a caixa de ferramenta, né? Então, a caixa de ferramenta é tudo aquilo que abre alguma coisa, né? Que faz alguma coisa acontecer, tem utilidade, né? Ah. A caixa de brinquedo não tem utilidade. Qual é a utilidade da caixa de brinquedo? Nenhuma. Mas sem o brinquedo, você perde o sentido da vida. Então a gente precisa da arte para ter sentido. Senão a gente não trabalha as emoções, não trabalha o que é mais importante no ser. A gente é integral, né? A gente não é só razão. A gente é Exato. emoção, a gente é sensação, a gente é espírito, É. a gente é tudo Criatividade, isso. ideia, isso tudo é a arte que traz pra gente, né? Porque senão a gente vira máquina quase. Vira aquela Isso coisinha, aí. né? Tudo. E não expressa, né? Emoções. Repetitivo, Igual a pessoa que bota exatamente. botox. Hã? Imita. Né? Não tem as expressões faciais que a gente faz assim, fica duro. Todo duro. É complicado. Deixa eu ver se faltou alguma coisa que te perguntar. Eu queria falar mais do Canadá, da arte de lá. Você consumia arte lá? Que tipo de arte quando você morou lá?
Então, eu morei lá em duas Adolescente. etapas da minha vida, né? Eu morei lá adolescente e morei lá depois de adulta, mas com 21, 22 anos. Uhum. E, assim, o que tem muito lá? Eu ia em tudo, né? Eu ia em teatro, eu ia assistir a musical, assistir a Ah, ópera, meu Deus. assistia muita orquestra, porque lá é muito fácil, você tem fácil acesso a tudo, né? Lá é muito frio também. Então, no inverno, a gente acaba indo nos teatros para assistir as coisas indoor. E Uhum. no verão, a arte era na rua, né? O verão lá era tudo na rua, todo mundo na rua, Aliás, aqui tá com um frio instrumento. e lá está quente. Quente não, né? Mas eu fico Lá vendo tá as temperaturas. quente. Minha irmã tá lá, tá quente. Tá quente. Porque a gente só imagina aquilo lá, um gelo. E não. Não, A não, gente lá já tá passa quente. frio e eles estão numa. Se bem, mas você morou em Vancouver, que faz mais Não, frio, não? eu não morei em Vancouver. A minha irmã mora em Vancouver. Eu morei em Edmonton, Que que é perto. fica em Alberta, na Ah, província de Alberta. É a oeste do Canadá. Lá era bem frio. Eu já peguei lá, pra você ter uma ideia, menos 63 graus Deus me Celsius. livre, eu detesto Era tipo frio. menos 40, menos 30, neve pra caramba. Mas, assim, é muito legal também, Tudo no né? subterrâneo, né? Fica só lá embaixo. Só. É, a gente, tudo lá tem horário, né? Eu acho que é por isso que o país é tão organizado. Porque se você não organiza, as pessoas morrem na Morre rua. congelado. Então, assim, o ônibus tem horário certo para passar em pontos, 10h53, né? Você não fica no ponto de ônibus, você chega, o ônibus para, entendeu? Tudo É. é aquecido, tem estrutura, você não passa frio, tem estrutura. Eu acho que o clima também tem a ver com o lance dos países terem uma cultura mais forte, não é isso? Climas mais frios, é isso que você falou. A pessoa. Não sei, cara, se tô falando besteira. Não sei. Acho que eu vou parar de falar, senão eu vou falar besteira aqui. Associar clima com cultura? Não, não. O problema é quem tá no Não, comando. o que a gente pode associar clima, a gente associa ao fazer, né? Porque assim, a gente vê que se eles não fazem durante o verão, no inverno eles não vão conseguir fazer. Ah, Então eles precisam fazer. Eu acho que é por isso que o país ele acaba se desenvolvendo sempre. Não aham. pode deixar para depois. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem essa coisa de deixar para depois, porque a gente tem clima bom o ano inteiro. Se a gente não conseguir fazer hoje, amanhã a gente faz, Vai né? procrastinando, né? Vai E vai procrastinando. deixar. Eu É a acho que isso cultura da vira meio, procrastinação, né? Cultura da procrastinação, né? virou, virou meio cultural isso, né? Não sei, é Ó, uma visão que eu tenho, é uma coisa extremamente minha, né? Assim, de mas eu ter também penso visto assim. isso. Que tem a ver, sim, esse lance do clima, da temperatura, que obriga a pessoa a fazer é isso que você falou, exatamente. É. Nosso clima pede rede, né? Uma rede, ficar deitado, né? Aí o estrangeiro acha que só tem índio deitado na rede. Que coisa, né? Que coisa, eles têm uma visão. Mas você acha que a visão deles ainda tá assim estranha aqui do nosso povo, da nossa população, ou já tá melhorando? A visão Em de relação a fora gente, é. de fora, não, hoje em dia é muito diferente. Quando eu morei lá da primeira vez, quando eu tinha 14, 15 anos, isso foi em 94. Já tem Aham. bastante tempo. E eu me lembro quando eu entrei na escola, eles perguntavam se cobra parava no sinal. Inacreditável, né? Inacreditável isso. Índio, Não, tinha umas cobra. coisas assim que você falava, meu Deus do céu. Hoje em dia, claro que não. Hoje em dia é completamente diferente. Eles já sabem. Todo mundo sabe onde é o Brasil, o que que tem no Brasil. Não, o Brasil hoje em dia é visto totalmente diferente, né? Do que Uhum. era naquela época. Porque naquela época não tinha Não internet. tinha internet. Eu É. acho que essa que é a grande diferença. Óbvio que mudou, né? A globalização tá aí, a internet mudou o mundo, mudou. E detalhe, quem não pode viajar, viaja pelo Google Maps. Entra, cara, vale Não é? caro. Oi? Olha, não é? Eu vou te Não é? falar que eu fui para Paris, eu fui para França. Eu fui para França com a minha mãe. Isso já tem muitos anos. Quando eu cheguei lá, a minha mãe conhecia tudo. Eu falei, mãe, você já veio aqui? Aí ela não. Ela Estudando. conhecia, ela sabia andar por Paris inteiro. Eu falei, gente, como é que pode? Espertinha ela, hein? Espertinha. Ou Mó barato. então, e outra coisa, quem não tem acesso ao museu, cara, entra no site do museu, né? E você vê o museu inteiro. Tá aberto lá pra Sim, você. É maravilhoso. Você vê em 3D. Qualquer museu é. que queira. É maravilhoso, cara. Então, eu acho que não sei o que acontece aqui no nosso país. Não sei o que acontece aqui.
com o povo. Mas você sabe que, falando assim do Canadá e Brasil, tem uma coisa que me linkou muito, né? Eu comecei a fazer capoeira no Canadá há Nossa, 20 anos. Hoje em dia, eu já, né? Acho que meu mestre está até aqui, mestre cadê? Feng. Eu tô com a conversa Não tão boa sei. que eu não tô nem lendo, cara. Porque se eu chegar pra ler, eu vou parar de falar com você. Não, eu também não estou conseguindo ler, mas eu vi que ele tinha entrado. Eu acho que ele deve estar aí ainda. E eu comecei a fazer capoeira lá fora. E eu era nova ainda, né? Uhum, E é interessante você ver, né, que a capoeira é o maior divulgador do Brasil lá fora, é né? verdade. Ela divulga a língua portuguesa, ela divulga a nossa cultura, divulga muita coisa. E eu comecei a fazer lá, olha só que No doideira. Canadá, você começou com a capoeira, voltou pro Brasil, aí você não parou mais, né, com a capoeira. Não parei mais. E foi assim, a capoeira até hoje, para mim, é o grande. É uma porta que se abre sempre, né? Ah, tá aqui, ó, ele falou assim, tô aqui. É porque a É uma capoeira, porta. ela une música, esporte e também, o que mais? Cultura, né? Principalmente cultura, é cultura brasileira. Você aprende sobre as nossas raízes ancestrais, né? Sobre a nossa raiz cultural. Então te dá uma noção do que é ser brasileiro, né? A capoeira, ela, além de ser né, Todo trazer esse trabalho exercício, físico, o exercício e tudo mais, é o é, você se sente brasileiro, né? Você conhece mais sobre o seu país, sobre a sua ancestralidade, sobre muito legal. as manifestações culturais. A capoeira acho que todo mundo deveria fazer. Você sabe que eu vou te falar que eu nunca fiz, eu tinha medo de tomar uma pernada e quebrar o nariz, que já não é pequeno, né? Eu tinha um medo disso, filha. Eu tenho medo, medo mesmo de tomar uma Olha, então pernada. vem com a gente fazer aula. A gente dá Assim, aula para adulto ainda. eu vou, mas tem que ir de máscara, né? Tem que fazer de máscara, por causa desse Não, mas negócio. agora a gente não tá treinando, não. A gente está em quarentena. É dose. Mas quando isso tudo passar, vem com a gente. Você vai Vou, gostar. É muito vou sim. legal. Você que Ninguém, gosta de arte. ninguém vai me dar um golpe, não, né? Pra me quebrar assim, Não, quebrar não. minha testa. É prazer também, né? Capoeira é muito prazer. Tem um respeito muito grande dentro da capoeira, né? Você vai aprendendo aos É. pouquinhos, devagar, até você chegar num certo nível, né? E É não tem tudo. idade. Pode ser novinho, pode ser mais velho, cada um no seu Não tem. passinho, na sua Desde bebê, o meu elasticidade. filho começou capoeira na minha barriga. Pô, Com 1 ano ele já pegou a cordinha dele, a primeira cordinha dele, gracinha. pequenininho. Mas criança tem maior elasticidade. Aí chega uma pessoa lá mais velha, nossa. Mas tudo bem, Não, né? qualquer idade, de verdade, qualquer idade. É adaptado. A capoeira ela é adaptada para qualquer idade, para qualquer tipo físico, para qualquer pessoa, para pessoas com deficiências, qualquer tipo. A capoeira ela, Abraça o ela outro. abraça, é grupo, né? A gente está trabalhando em grupo, a gente está trabalhando com ser integral. Então a capoeira ela vê você como o todo, né? Tudo Um bom, hein? ser, Então, é um é esporte completo. bem. Igual falam de natação, capoeira também é um esporte completo, né? Massa. Ah, Capoeira é bem então, completa. cara, na sexta-feira, se você topar, a gente vai falar mais, vai falar do que a gente não falou, que é o canto lírico, falar da parte de música. Vai sair um pouco. Se bem que hoje a gente falou de bastante coisa de cultura, né? Hoje foi um geral, assim, um geralzão. Então, ó, que Sim. horas são? Não, ó, obrigada, muito bom te ver. E de repente, sexta-feira, eu vou contar contigo aqui 8h30 de novo, hein? Pode Tá? deixar. Porque você tem Obrigada muita aí, tá coisa bom? boa, você tem muita coisa boa pra contar, muita cultura, muita vivência. Isso é interessante demais. Então tá. Obrigada mesmo. Obrigada, Valeu. Ana. Um beijo para você. Tchau, tchau. Tchau, valeu.